Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo de análise combinatória. Nós vamos aprender agora a usar nossas técnicas de contagem para contar o número de funções. Como assim? A gente vai contar funções de um conjunto A até um conjunto B. Mais especificamente, a gente vai fazer isso daqui. Eu vou começar com um exemplo simples para vocês. Olha, eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. Em cada conjunto, vou colocar 3 elementos em A, mais 2 elementos em B. E eu vou dizer para vocês o que seria uma função de A até B. A função, na verdade, pessoal, é um conjunto de pares ordenados. Mas se você já conhece esse diagrama de função, você costumava ver que tinha setas que partiam de um número em A e chegavam em um número em B. Por exemplo, um foi para 4, o 2 foi para 5 e o 3 também chega em cima. Você chamava esse conjunto de setas de F. Na verdade, você estava chamando de F a um conjunto de pares ordenados. No nosso caso aqui, o par ordenado 1, 4, dizendo que saía do 1 e chegava no 4, como a nossa primeira seta, tá? Um par ordenado 2, 5 e um par ordenado 3, 5. Esse daqui é o nosso conjunto F, nossa função F, que a gente fala assim também. Eu queria saber de vocês de quantas maneiras eu consigo fazer essas setas. Lembrando bem que função é o seguinte, só para quem se esqueceu, função me obriga a usar todos os elementos de A, sair pelo menos uma setinha do conjunto de A e chegar em B. Mas não há restrição em B. No seguinte sentido, você pode fazer com que as 3 setas cheguem em um só elemento. Não teria nenhum problema com isso. Tá bom? Vou dar uma ideia para vocês. Isso aqui também seria uma função. Se eu sair de 1, vier para 5, uma seta sai de 2, vai para 5, uma seta sai de 3 e chega em 5, também é uma outra função, vou chamar de G, tá? Não tem problema no meu conjunto B se um número fica sem uma seta chegando nele. O importante é ter seta saindo de A. Cada elemento de A de cada elemento A tem que sair uma seta, tudo bem? Na prática, eu quero que vocês me contem o número de funções, ou seja, o número de maneiras que eu posso organizar essas setas. Eu quero que você chegue numa fórmula. Eu quero que você chegue numa fórmula e já vou adiantar para vocês que vai utilizar o número de elementos de A, que eu vou anotar desse jeito, aqui no nosso caso é 3, e o número de elementos de B, que aqui no nosso caso é 2. Você vai ter uma fórmula envolvendo esses dois números e vai vacilar se pensar assim, ó, igual a gente está acostumado, deve ser 3 vezes 2 é igual a 6 funções. E já adianto para você, se você foi preguiçoso e não fez, você errou. Aqui você errou, infelizmente. E esse é vamos dizer assim, o diferencial desse nosso problema. Ele não é parecido com os anteriores, ele tem alguma coisa diferente utilizando esses dois números aqui, um outro tipo de fórmula. Mas para adiantar para vocês e para melhorar um pouco aí a sua capacidade de resolução de problemas, eu vou falar assim, dar um exemplo, dar uma maneira de começar. Vou ajudar você. Coloca um conjunto A com 2 elementos e um conjunto B com 2 elementos. Tenta todas as maneiras que você tem de fazer setas saindo de A e chegando em B de algum jeito, tá? Depois faz assim, ó, aumenta o número de elementos de A em uma unidade e mantenha os elementos de B em 2 unidades e faça setas sair de A e não encontrar alguém em B. Repita o problema aumentando o número de elementos de A em mais uma unidade. Mantenha B com 2. Faça setas saírem de A em direção a B.
e tente novamente contar quantas funções, quantas maneiras eu posso combinar essas setas chegando em B, tá? Aqui, ó, o número de A é 2, aqui é 3, aqui é 4 e B se mantém constante, como 2. Tá? Eu acho que assim vai te ajudar a chegar nessa fórmula rapidamente. Observa a sequência de números que você encontrar e tenta usar uma fórmula com ela, tá bom? Então tenta aí. E depois que você fizer isso, novamente, a sua vez de fazer isso aí, aplica a sua fórmula nesse meu novo desafio, o desafio 13. Se o número de elementos de A é 5 e de B é 4, qual é o número de funções de A até B? Ou seja, tem um conjunto A com 5 elementos e um conjunto B com 4 elementos. Como é que ficaria a fórmula? Ou seja, a fórmula que você achou lá em cima. O 14º desafio, quando o número de funções de A a B é uma potência de 2, ou seja, quando é que minhas funções que saem de A e chegam em B é alguma coisa 2 elevado a um número aqui em cima. Quando é que a minha fórmula se torna isso daqui? Já é uma dica para você fazer lá no começo. E esse 15º é desafio, 15º problema, de todas as funções de um conjunto A um conjunto B, ambos com o mesmo número de elementos. Isso é importante. Quantas são bijetivas? O que é isso, meu Deus do céu? Bijetiva. Bijetiva é assim, ó. Se eu vou colocar de novo um A aqui com 3 e um B com 3 elementos. Colocar como se fossem bolinhas, tá? Uma função bijetiva. Não é. Você não vai poder deixar alguém aqui. Isso aqui não é bijetiva. Você também não vai poder fazer deixar de sair setas de A, porque não chega a ser nem função. Uma função objetiva é uma função 1 a 1, que a gente chama também. Pode ser do jeito que você quiser, mas sai uma seta de cada elemento de A e encontra um elemento de B. Não chegarão duas setas no mesmo elemento de B, tá bom? E todos os elementos de B estarão cobertos. Ou seja, uma função desse tipo aqui não é objetiva por dois motivos. Olha só. Não é objetiva porque, como a gente falou, tem que ser uma função uma a uma. Aqui, ó, duas chegaram nesse elemento, tem que chegar uma só. E esse elemento ficou sem ninguém chegando nele. Uma função objetiva, mais uma vez, vai fazer no máximo de cada elemento de A chegar em um elemento de B e todos os elementos de B estarão cobertos por uma seta. Existem muitas funções de AB. Quantas delas são desse tipo aqui? As objetivas, tudo bem? E é isso aí, moçada. Ficamos aqui com o nosso vídeo. Até um próximo e um grande abraço. Curta a chuvinha batendo aqui na janela no fim desse vídeo.